em qualquer lugar do Brasil e do mundo, não há fronteiras pela internet. Estamos chegando, hoje é sexta-feira, 2 de julho de 2021. Vamos juntos até 12:30, atualizando informações do time do seu coração aqui no Nossa Área. E o primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia. Grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta finaliza agora cedo a sua preparação para o duelo contra o Vila. No período da tarde, a delegação viaja para Goiânia. Macaca vai em busca da sua primeira vitória como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que Gilson Kleina repita a mesma formação que entrou em campo contra o CSA. Daqui a pouco, Thales, que foi um dos personagens do último jogo, fala na Bandeirantes. E agora o destaque do Guarani com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo band por aí, Marquinhos? Também. Sextou, poderíamos dizer assim, Júlio? Com 18 graus hoje, hein? Depois do frio da quarta, de terça, ontem melhorou um pouquinho. Hoje já tá legal, né, Júlio? Ah, melhor, né, Marquinhos? Estamos... Pra quem gosta de colocar o time em campo, o clima estaria convidativo, Júlio? Acho que não, hein? Tem que subir um pouquinho a temperatura, aí fica bom. Entendi, Júlio. Só para descontrair um pouco, né? O Guarani está trabalhando, pensando no jogo deste domingo às 11 da manhã contra o Brusque. Daniel Paulista ainda não confirmou o time. Problemas para definir a zaga e dúvidas também. Isto porque Thales e Carlão são desfalques. Quem vai ser o substituto ao lado de Ronaldo Alves? Daqui a pouco a gente vai tentar explicar para o ouvinte da Bandeirantes. Júlio. A opinião do Nossa Área, Gleger Zorzin, análise técnica da Bandeirantes. Tudo bem, Gleger? Bem-vindo. Tudo bem, Júlio. Um abraço para você, um abraço para amigo ligado na Bandeirantes. Sextou, né? Como disse Marcos Luiz. Ô, Júlio, olha, amanhã, na tela da Band, né, a partir das 16 horas e 45 minutos, Novo Horizontino e Botafogo. Jogo válido pela quinta rodada da Série C. E olha, é um baita de um jogão. Porque é o seguinte, o Novo Horizontino é a sexta rodada, desculpe. O Novo Horizontino é o terceiro colocado com 10 pontos e o Botafogo com 9 é o quarto colocado. Então um baita de um confronto e você tem que ficar ligado aí na tela da Band. A partir das 16 horas e 45 minutos já estaremos ao vivo lá. Eu, Carlos Batista e CH ou Bate Pesado. Estaremos na transmissão. Então um recadinho pra você. Sábado à tarde, se liga na Band, porque é um jogão de bola válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. Muitos ouvintes perguntaram, né, onde estava o Carlos Henrique. O Bate Pesado tirou essa semana aí uma miniférias, né? Miniférias, o CH volta amanhã na Série C, na tela da Band. Né? E a partir de segunda-feira também aqui... Não, a partir de segunda-feira nada, né? Sábado ele tá na rádio também, né? CH tá sábado e domingo, né? Já saiu as escalas. Isso, o CH já volta então amanhã para as escalas não só da televisão, mas também da Rádio Bandeirantes. Então você que perguntava aí onde está o CH, fique tranquilo, está descansando. Agora são 11 horas e 37 minutos, Nossa Área no ar com os trabalhos técnicos de Leandro Renato. Bandeirantes! Trânsito. Miguel Noel Nascentes Burnier apresenta boas condições, motorista não perde tempo no Balão do Bela Vista, Nossa Senhora de Fátima também, Júlio Prestes. Dica do dia NexGuard. Você ainda não precisa de superpoderes para derrotar as pulgas e carrapatos? Basta um tablete mastigável de NexGuard para a proteção completa contra pulgas e carrapatos. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Quer marcar um golaço na hora de construir ou reformar ou decorar? Na Telha Norte você encontra tudo para viver melhor a sua casa. E também conta com ofertas mais do que especiais. Atenção! Revestimento glacial Off-White acetinado 32 por 59 da Insepa, de R$ 63,90 por R$ 49,90. Kit Gabinete Saveiro, 2 portas com cuba e espelho, cor branco da Selite por apenas R$ 399,90. E tem mais, tem muito mais. Kit Gabinete Saveiro, 2 portas com cuba e espelho, cor branca Vengue,
da Selite por apenas R$ 399,90. Misturador de mesa para lavatório Up da Selite de R$ 509,90 por R$ 399,90. Fique ligado! As ofertas são válidas até o dia 8 de julho nas lojas de Campinas e toda a região. E você ainda pode parcelar as suas compras em até 36 vezes fixas com o cartão Telha Norte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita. Confira a loja mais próxima. Telha Norte, viva a sua casa! Bandeirantes, é hora da ponte na Band. Informações da Ponte Preta chegando aqui na nossa área com Antônio Lupi. Beleza, Júlio, mais uma vez um grande abraço para você, um abraço também para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A ponte encerra neste momento 11 horas e 39 minutos, está terminando a atividade, né, a última, antes do embarque para Goiânia, amanhã, 9h30 da noite. A ponte encara o Vila Nova e vai em busca da sua primeira vitória como visitante na Série B. A primeira vitória aconteceu na rodada passada contra o CSA e a ponte quer aproveitar esse bom momento para também conseguir os 3 pontos, jogando lá no Oba, o estádio do Vila, amanhã às 9h30 da noite. A tendência é que o técnico Gilson Kleina repita a mesma escalação que entrou em campo contra o CSA. Mesmo com o retorno do Vini Locatelli, o Marco Júnior foi muito elogiado pelo Kleina na entrevista coletiva. Kleina chamou o Marco Júnior de Marquinhos. Então, não só por conta disso, mas acredito que até pelo desempenho que ele teve e pelos elogios do Kleina, Marco Júnior deve ser mantido no meio-campo da Ponte Preta ao lado do Dauan. Dauan que saiu na última partida com câimbras. Ontem, a Ponte colocou ali uma foto, um story no Instagram que tinha o Dauan. Hoje também ele aparece em um dos vídeos que foi feito pela assessoria de imprensa da Ponte, pela Ponte TV. Então acredito que o Dauan não deve ser problema para o duelo contra o Vila. O Thales, que foi um dos personagens do último jogo, hoje concedeu entrevista coletiva e falou um pouco mais sobre esse período em que ele ficou longe dos gramados por conta de uma lesão e agora quer aproveitar esse bom momento para colocar a Ponte Preta na briga por uma vaga no G4. Sim, eu tive uma lesão na posterior, né? Onde eu fiquei muito triste comigo mesmo, né? Que eu queria ter mais oportunidade de jogo, aí eu acabei machucando, mas graças a Deus eu tô podendo voltar, atuar, ajudar a minha equipe, que é o mais importante. E é isso, agora trabalhar firme, né? Porque tem um grande campeonato aí pela frente. O jogador também fala da briga pela titularidade no meio-campo da Macaca. Sim, tem muitos jogadores muito bons, né, na minha posição, principalmente o Camilo, né? Mas eu venho trabalhando muito forte, né, para quando eu puder entrar em campo, dar o meu melhor, ajudar a minha equipe, ajudar a Ponte, que é o mais importante de tudo. E sobre a lesão, tive sim uma lesão, né, na coxa, na posterior. Mas graças a Deus eu tô podendo retornar aí. Thales é um jogador versátil e consegue atuar em praticamente todas as funções no meio-campo. O jogador fala dessa versatilidade, mas onde ele se sente mais à vontade para atuar. Sim, eu na base também eu já joguei como segundo volante, né? E pelas pontas também eu já atuei algumas vezes. Mas eu gosto mesmo de atuar como meia, assim, mas se o professor optar por mim, em qualquer posição, eu vou entrar, dar o meu melhor e ajudar a Ponte, que é o mais importante. Meu primeiro gol como profissional foi assim, eu acabei entrando e pude receber a bola e fazer o gol, né? E agora é trabalhar, né? Porque tem um grande campeonato aí pela frente, porque vai ser um jogo muito difícil lá contra o Vila. Agora a gente temos que encarar cada jogo como uma decisão. O jogador também avalia de que forma a vitória contra o CSA na última rodada dá moral para a equipe na sequência da competição. Sim, é um campeonato muito forte, né, onde todas as equipes estão disputando para subir e agora a gente tem que encarar todo jogo como uma decisão, né? Como eu falei agora, porque cada jogo para nós é muito importante, vamos encarar como uma decisão para a gente sair dessa situação e quem sabe a gente poder subir e colocar a Ponte onde é que ela deveria estar, né, que é na Série A. Bom,
conhece o Thales, né? Tímido nas palavras, ele que é Alô, jovem. Bastião! Lá de Patos de Minas. Obrigado! O Thales, 23 anos, canhoto, ainda tímido com as palavras, mas tem esse pensamento, né, de levar a Ponte para a Série A, mas hoje, é claro, o primeiro pensamento é tirar a Macaca da última colocação e também da zona do rebaixamento. Isso pode acontecer nessa rodada, caso a Ponte vença a equipe do Vila amanhã, e é claro, depende aí dos outros resultados. A Ponte é uma das últimas equipes a entrar em campo, então dependendo do resultado, ela poderá saber se vai ou não sair da zona da confusão, como diz Vanderlei Luxemburgo. Então, em relação ao time, a tendência é que o Gilson repita a mesma escalação. O Thales como titular eu acho difícil, a não ser que o departamento de fisiologia detecte que o Camilo não está bem fisicamente para começar a partida. O Camilo, nas últimas entrevistas, disse que ele está no melhor da sua forma física. Muitos torcedores estão pedindo um banco de reservas para o Camilo em relação às últimas atuações, mas a tendência é que ele permaneça como titular. E o Thales foi um dos principais jogadores na vitória contra o CSA, fica à disposição no banco de reservas para o duelo contra o Vila. Thales que conhece muito bem o Vila, até porque atuou em todas as categorias de base do Goiás, fez muitos jogos contra a equipe do Vila e vai reencontrar esse rival que ele teve quando defendeu o time esmeraldino. Sobre Yuri, lateral esquerdo, rescindiu seu contrato e não faz mais parte do elenco da Ponte Preta, Júlio. Muito bem, vamos abordar primeiro sobre o Thales, né? O time do Thales aí, poucas palavras, respostas rápidas, mas é claro que o mais importante neste momento é a opção que o Kleina ganha no meio-campo da Ponte, né? Com o Thales aí ganhando moral, o Gleger, com esse gol marcado contra o CSA, até minimizou essa briga com o Camilo, legal, né? Quando o jogador fala assim, o importante é a equipe, né? A equipe tem que sobressair em cima de qualquer individualidade. Mas para o técnico é importante ter o máximo de opções possíveis para um campeonato tão longo como a Série B, né, Gleger? Ah, sem dúvida, né? E a gente percebe a humildade nas palavras do Thales. É muito legal isso, né? Inclusive, acho que foi a primeira entrevista do Thales quando chegou à Ponte. Ele falou muito sobre o Camilo, né? Que era um enorme prazer para o Thales estar podendo atuar ao lado de uma referência na posição como é o Camilo. E hoje, na minha opinião, Júlio, tá? Na minha modesta opinião, esse menino tá pedindo passagem aí no time titular. Ah, mas só porque o cara fez o gol da vitória. Não é nada disso. É pelas características e por tudo que ele tem feito aí quando tem entrado nesse time da Ponte. Nos últimos 2 jogos, ele mudou a história do jogo, né? Ele entrou lá contra o Brasil de Pelotas, foi muito bem. Ele entrou na última partida contra o CSA, foi muito bem, inclusive fazendo o gol da vitória. É um jogador que em alguns momentos, e é só o Kleina dar um sinal lá, ele já se reposiciona, ele faz ali uma espécie de segundo volante também. Então é um jogador versátil. E aquele detalhe, né? A gente sempre diz, quando tá na situação que tá a Ponte, e quero dizer que essa situação já está melhorando, e eu tenho certeza que a Ponte vai aí, depois dessa primeira vitória aí, encontrar o caminho do bom futebol, encontrar o caminho das vitórias. Você precisa ter jogadores com intensidade. Você precisa ter um jogo mais rápido, um jogo mais veloz, um jogo mais dinâmico, né? Um jogo mais objetivo. E é por isso que eu digo que o Thales está pedindo passagem. Ô Greg, mas você está querendo sacar o Camilo do time da Ponte? Não sei. Aí é o Kleina que tem que decidir quem vai sair. Mas na minha opinião, viu, Júlio e ouvintes, o Thales merece uma chance no time titular. Por tudo que tem feito e por tudo que pede o estilo de jogo da Ponte para essa sequência de jogos e jogos importantes, onde precisa de bons resultados. Inclusive esse agora, jogando lá em Goiânia contra o Vila Nova. Pois é, né? Tem um aspecto interessante que ele falou sobre atuar como segundo volante, né? A gente tinha essa dúvida, trouxemos esse debate aqui algumas vezes. Poxa, será que dá pra colocar o Thales como um segundo volante? Até pela fase do Locatelli, né? Tudo bem que agora, né, Gleger, tem o André Luiz, que aparentemente vai ganhar essa vaga ao longo do tempo. Também acho. Eu gostei da atuação do André Luiz, mas pelo menos a gente tem o conhecimento que o Thales executou essa função de segundo volante nas categorias de base, né? Exatamente. Mas como a Ponte já tem aí esse jogador, e eu quero dizer que eu tô contigo nessa, o André Luiz pra mim tem que ser titular. E se tiver condições, já coloca de titular nessa próxima partida aí. Pô, mas o Lupe tava dizendo, né? O Kleina elogiou o Marcos Júnior,
né? Fez um bom jogo, fez um jogo regular, o Marcos Júnior, né? Mas eu acho que é um momento, né? Você precisa se reforçar. E com a entrada do André Luiz, melhora aí o aspecto de marcação, de evolução de jogadas, ele tem um bom passe, ele é um jogador versátil também ali na posição. E se você pode ainda contar com o Thales nessa função, fica melhor ainda, né? Porque é aí que entra as variações táticas de jogo que eu sempre fico dizendo aqui que os treinadores de hoje precisam ter. E que a grande maioria não tem. E que o Kleina, me parece, que está começando a ter essas variações. Isso é muito importante. E variações de jogo, tá? Não estou querendo dizer aqui que cada jogo... vai enfrentar o CSA. É uma formação. Vai enfrentar o Vila Nova. É outra totalmente diferente. Não é nada disso. É para circunstâncias de jogo. Vai ter jogo que você está vencendo e você precisa fortalecer ali o sistema defensivo. E aí você tem que ter uma variação para isso. Tem jogo que você sai perdendo, precisa reverter a situação negativa, aí você tem que ter uma outra alternativa para reverter a situação negativa. Então, precisa ter isso. Não adianta você vir, só trocar as peças, não vai... Em alguns momentos adianta, mas na grande maioria não resolve o seu problema. Então é por isso que eu cobro essas variações táticas e bom demais, né? Saber que o Thales, que é um jogador de muita velocidade, um jogador de muito empenho nas partidas, né? De muita concentração, jogador versátil, tem essa função também aí no currículo. Então é importante demais e para o Kleina uma dor de cabeça positiva, Júlio. Pois é, para esse jogo de amanhã contra a equipe do Vila, Guilherme, era um jogo fora de casa, né? Até o Thales falou sobre o equilíbrio, né? De ser uma divisão nivelada, a gente tem batido nessa tecla há muito tempo. A Ponte está tentando embalar. Ainda é a lanterna, conseguiu vencer a primeira, teve um bom segundo tempo contra o Brasil de Pelotas fora de casa, teve aí atuações... Contra o Operário foi um bom jogo. Teve ali bons momentos contra o Operário, teve agora essa vitória contra o CSA. Dá para começar a pensar em colocar uma arrancada aí de vitórias como objetivo no time do Kleina, Glega? Seria importante até para sair dessa situação, né, Júlio? Porque a Ponte mesmo vencendo ainda é a lanterna, a última colocada, claro que tem ali... Você tem aí os números exatos, mas tem muitos times ali com 7 pontos, né? E a Ponte tá com 6. E você engatar aí 2, 3, 4 vitórias seguidas, aí você respira, vai lá para cima, né? E começa a olhar a tabela de uma forma diferente. Até para galgar aí coisas melhores dentro da competição em busca dos seus objetivos. Qual que é o objetivo da Ponte? Buscar o acesso, né? Não está contratando esses jogadores de qualidade, não está no mercado, né? E por toda a história e tradição, toda a Série B que inicia para a Ponte é buscando o acesso. Então, eu acho que é isso mesmo. Apesar de ser um jogo duro, difícil, tecnicamente falando, analisando aí individualmente os jogadores, o time da Ponte é muito melhor. Mas aí envolve uma série de coisas, né? O aspecto físico, né? O emocional... A Ponte está jogando fora de casa, né? Mas eu estou confiante. Por tudo que nós vimos, né? Pela solidez defensiva que a Ponte teve. E a Ponte tomou um gol contra o CSA, né? Numa bobeira, numa bobagem lá do seu Ednei, né? Se faz o simples, se faz o que tem que ser feito, não toma o gol. A Ponte não correu assim. O Igor Vinhas fez uma defesa difícil no comecinho do jogo. E aí o Kleina organizou, acertou, ajustou, acabou. Né? Então a Ponte fez um jogo sólido defensivo. Isso é importante demais para um time que está em busca... É aquilo que Carlos Alberto Silva sempre dizia, né? Quando você não toma gol, você está muito mais perto da vitória. E é exatamente isso. É isso que a Ponte está fazendo. Espero e entendo que a Ponte tem tudo para ir a Goiânia e trazer na bagagem 3 pontos, Júlio. Ô, Júlio. Oi, Lupe. Tá com a tabela da Série B aberta aí no seu computador ou não? Estou. Eu fico com ela aberta. Então vem comigo. Ponte tem 6. Sim, 6 pontos. Ela vai a 9, certo? Certo, correto. A 9 e ao 12º colocado tem 9. Isso, aí vai igualar a campanha. Isso, ela vencer por 1-0. Ela fica com menos 3 de saldo, menos 2. Passa o Vila, né? Então, passa. Assim, pra você ver que esse duelo é metal esfregando é metal. Pois é, uma vitória simples, faz a Ponte ultrapassar. Olha que maluco, o Vila é o 12º colocado. É o que eu tava dizendo. A Ponte é a última. Se ela vencer, ela passa o Vila, mas isso não necessariamente significa que ela sai da zona do rebaixamento.
É maluco isso, porque, ó, vou explicar. Vamos colocar aqui, a Ponte vai a 9 em caso de vitória, beleza. Só que a Ponte tem o Brasil de Pelotas, o Vitória, o Remo, o Londrina, o Confiança, o Cruzeiro, o CSA, antes de chegar no Vila. O Brasil de Pelotas pega nessa rodada o Cruzeiro. Ou seja, alguém aqui vai pontuar. São 2 times que estão justamente entre Ponte e Vila. Até acho que, nesse caso aqui, o empate seria interessante, porque o Brasil, em caso de vitória da Ponte, tá, gente? Estou trabalhando aqui com um cenário hipotético de que a Ponte vai a 9 pontos, só para um exercício aqui, para o ouvinte entender como está a situação. Então, nesse caso, o empate seria legal, porque segura o Cruzeiro ali com 9 e o Brasil vai parar com 7, beleza. O Vitória joga contra o Goiás. O Goiás tá lá em cima. Tá lá em cima. Terceiro colocado. Isso. O empate também pode ser interessante, porque o Vitória chegaria a 7. Então, e trabalhando com a hipótese da vitória, a Ponte também ultrapassaria o Vitória e o Goiás não dispara tanto lá na frente. Bacana. O Remo, agora do professor Felipe Conceição, Clube do Remo. Cadê o Remo? Zagueiro Romércio. Cadê o Remo? Meu Deus. O Remo tá aqui, O Remo tá em 17º. Não, eu tô procurando o jogo. É hoje, contra o Coritiba. Vai dar coxa. Então o Remo vai dar coxa. O Coritiba vai subir com muita facilidade. Mas aí, ok. O Remo ali empatando empatando ou perdendo e a Ponte vencendo, o Remo também fica pra trás. Aí ok. Aí deu certo. Aí logo era êxito. Então a Ponte precisa torcer pra Brasil, Vitória e Remo ou perderem ou empatarem nessa rodada e a Ponte vencer. Se a Ponte empatar, aí eu preciso aqui calcular rapidamente, mas acho que ela não sai da zona de rebaixamento porque Remo e Londrina estão com 7 pontos. Isso. Então, o que a Ponte precisa para sair da zona de rebaixamento é dessa vitória contra o Vila. E toda essa matemática, Júlio, ela vai, até momentos antes do jogo, né? Ela vai estar mais clara, porque a Ponte, como eu disse, é a última, né? Joga Vitória e Goiás no mesmo horário. No sábado e no domingo tem o Guarani e Brusque, que já estão um pouquinho mais acima da tabela. Então, no sábado, um pouquinho antes do jogo começar, ela já vai ter mais claro esse cenário dessa possibilidade de sair da zona do rebaixamento com uma vitória simples, que é o que todo mundo deseja. É isso. Então, a gente pode fazer esse exercício aqui com o Edu Pinheiro no sábado, no pré-jogo, bem lembrado pelo Lupe, porque vai ficar muito mais fácil entender o que a Ponte vai precisar no jogo contra o Vila para deixar a zona de rebaixamento, mas nesse momento eu tô com o Clay, né? É mais fácil olhar pro próprio time, começar a conquistar mais vitórias, porque em algum momento a situação vai ficar mais tranquila na tabela de classificação. Deixa eu ler aqui os nossos ouvintes, participando pelo WhatsApp, 971021493. Bom dia, galera. A Nega Véia vai vencer por 2-0. Escreve aqui o nosso Flávio. O nosso ouvinte, o Can, final do telefone 1946, manda um ponto final. Mas o que será que seria esse ponto final? Mandou um ponto final. Legal. Será que é o término de uma fase? De repente ele tá dizendo aqui, ó. Bem pensado. O ponto final pra uma fase da Ponte, é um ponto final. Pra sair de vez da zona de rebaixamento. Isso, um ponto final pro jejum do Moisés, que voltou a marcar. Legal. Pode ser um ponto final também pro Rodrigão, que tá tentando terminar com esse jejum. 16 meses sem marcar o Rodrigão. Mas tá jogando bem. Gleger, aliás, a pergunta é sobre o Rodrigão. A bola está chegando da maneira que deveria chegar no Big Rodrigo? É o Ramalho mandando aqui, seu fã, Gleger Zorzinho. Um abraço pro Rodrigo. Rodrigo, né? O Ramalho. Perguntando do Big Rodrigo. Rodrigão. Tá. Um abraço pro Ramalho. Tudo de bom pra ele aí. Olha, você vê que na partida passada chegaram o quê? 2 bolas? Uma ele botou o Thales na cara do gol. Então precisa aliás, é a segunda assistência dele, né? Exatamente. Que vocês disseram que foi chute. Eu acho que ele bateu cruzado contra o Brasil. Aquela do Dauan? Não, fez o passe. Propositalmente. Fez o passe. Ali foi o passe pro Dauan fazer o gol. E daquela do Thales, a matada de bola dele foi extraordinária, né? Nós até ontem, nos donos da bola, eu, Tigrão, Batista, nós estávamos visualizando jogadas parecidas. Lembra aquela matada do Ronaldo, Fenômeno, no Corinthians e Santos? Lembra, Júlio? Calma, Gregor. Mas foi a matada, foi daquele jeito. Que foi o segundo gol do Corinthians. Exatamente. Não, eu tô dizendo a matada, não tô dizendo que o Rodrigão é igual ao Ronaldo, nada disso. Não, mas... que por algum momento eu pensei que a comparação era mais ou menos essa. Não. Porque já, Gregor, eu conheço meus ouvintes. Eles vão falar... Não, já vai começar a apitar a mensagem aqui, ó. O Tonico tá falando. Agora a Ponte tá invicta a 3 jogos, agora vai. Já.
Poxa, vocês metiam pau na Ponte, agora virou o Real Madrid, o Rodrigão é o Benzema, o Locatelli é o Toni Kroos, o Ednei é o Sérgio Ramos. Não é nada disso, né? Tem que deixar claro que as limitações continuam na Ponte. Claro, exatamente. Mas estamos aqui focando em pontos positivos construídos nos últimos jogos. Só para responder do Ramalho, ainda não, tá? Ele precisa de mais bolas lá, porque é um jogador diferenciado. Mais mensagens aqui para fechar o bloco da Ponte. A Macaca está entrosando e evoluindo a cada jogo. Abraços, Raul Cirino, Nova Campinas. Temos 2 laterais fracos, a bola não vai chegar nunca. É o Gilmar, viu, Lupe? O Gilmar da Fazenda, sempre ouvindo a gente. Isso, o Gilmarzão tá sempre nos ouvindo. E eu aproveito para te perguntar, para passar pro Gleger aqui. Quais os laterais da Ponte para amanhã? Pro lado direito tem o Kevin e o Felipe Albuquerque. Para a esquerda tem o Felipe Albuquerque, tem o Rafael Santos e tem o Jean Carlos. Já que a gente falou sobre pontos positivos, a gente pode falar que a lateral ainda é um ponto que precisa ser muito melhorado na Ponte, né, Gleger? Exatamente. O Rafael foi contratado para ser o titular, né? Mas infelizmente não está apresentando um bom futebol. E eu quero dizer que o Felipe Albuquerque foi muito bem na última partida. Porque ele tem essa característica de quê? Defender primeiro. Você vê que o Felipe Albuquerque ele tá sempre ali, fechando a primeira linha, jogando do lado direito quanto do lado esquerdo. Ele tem essa característica. Ele é o famoso lateral raiz, né? Marca primeiro, depois se ataca. E é o que ele faz. E faz com propriedade. Eu acho que deve ser mantido. E eu, se fosse o Kleina, manteria. Né? Até que o Rafael recupere aí a posição, recupere o bom futebol. A gente sabe, o Rafael é bom jogador, mas não vive um bom momento. Né? E tomara que com essa evolução do time, o Rafael possa vir junto, crescer também, porque é um jogador importante no elenco. Mas nesse momento, Kevin na direita, Albuquerque na esquerda. Ô Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Ponte, combinado? Combinado, Júlio. Um abraço aqui também pro Glauco da Georgina. A vitória da Ponte na quarta foi um arranque para recuperação. O Tandy Negrão, apesar do retrancleina, a Ponte com 2 rodadas vai passar o Guarani. Tá apostando aqui o Tandy. Começa a ter aí aqui a expectativa também pela rivalidade na tabela. O Paulo, Chácara da Barra, a Ponte precisa contratar um lateral esquerdo canhoto. Manda aqui o Paulo, por enquanto. No elenco é o Rafael Santos e o Jean Carlos, né? Os 2 jogadores da posição que tem a perna esquerda com uma perna dominante. Já tem mais da Macaca, agora são 12 horas e 1 minuto. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em Dia com a Bola. Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Ontem, na Série A do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino empatou com o Ceará 0-0. O Atlético Mineiro passou pelo Atlético Goianiense 4-1. E o Flamengo venceu o Cuiabá, placar de 2-0. Hoje tem Série B, a Bezona, 2 partidas da 9ª rodada, Coritiba e Remo, Náutico Operário, os 2 jogos às 7 horas da noite, porque às 9 tem Copa América, Playoffs, mata-mata, Metal e Sergana Metal, Brasil contra Chile, a partida que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes com a narração de Ulisses Costa. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas.
Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Amigo da Bandeirantes, hora de tomar um café Pacaembu para aquecer aqui o nosso dia, ainda uma semana de frio, né, na nossa cidade. Eu gosto de ter sempre a garganta bem aquecidinha e um café Pacaembu é bom demais. O café Pacaembu é feito com grãos selecionados, com processos altamente tecnológicos e automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente, por isso recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e muito mais sabor. A qualidade faz a tradição e o café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas, você encontra o café Pacaembu nos mercados Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Tem café Pacaembu nos principais supermercados da cidade. Quem conhece o café Pacaembu agora pode encontrar em Campinas. E você que não conhece pode experimentar. Café Pacaembu, aproximando gerações. Bandeirantes, é hora do Bugre da Band. Ó, assim como eu li a mensagem aqui do Tandy Negrão falando, né, que a Ponte ia passar o Guarani na tabela, tá apostando nisso, deixa eu ler aqui a resposta do Cavalcante, torcedor bugrino, ó. Tá dizendo que a Ponte vai perder pro Vila Nova e o Guarani vencendo vai ficar um ponto do G4. Essa provocação, essa rivalidade sadia vale, né? O torcedor já começa, quem vai terminar na frente do campeonato, quem vai ficar melhor aí na Série B. Isso é bacana, vamos ver como se comportam os times de Campinas, o torcedor apostando, claro, no seu time do coração. Obrigado pela mensagem, Cavalcante. Informações deste bugre, que joga domingo, em casa. Guarani precisando, né, Marquinhos, imediatamente de melhores resultados jogando no Brinco. Por enquanto, só uma vitória no seu próprio campo. E o bugre? Fala aí, Marquinhos. Olha, Júlio, um abraço para você novamente, né, para o amigo da Rádio Bandeirantes. O aproveitamento em casa é muito complicado, né? O Guarani tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro, justamente o derby. Então a expectativa é de que o Guarani possa na partida deste domingo, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Agora, como diria aquele, vamos aguardar, né, Júlio? Esse aí, inclusive, esse volta justamente para a transmissão, né? O vamos aguardar. Aliás, né, Gleger, o Brusque é um time de investimento, né? O Brusque é ligado a uma empresa muito famosa no Brasil, né? Um empresário que ficou muito conhecido nos últimos anos e faz, pelo menos para mim, um começo de campeonato interessante, porque o Brusque tem 4 vitórias em 7 jogos. Eu não esperava esse Brusque, depois de 8 rodadas, beirando o G4. Confesso que teve aí uma oscilação, né? Vinha de 3 jogos sem vencer. Aí na última rodada conseguiu vencer o Brasil. Foi um jogo feinho lá em Brusque. Mas tá ali, né? Tá numa campanha superior aos times de Campinas, por exemplo, nesse começo do campeonato. Exatamente. E o Brusque tem um jogo a menos. E o Sampaio e que o Goiás, né? E que o próprio Náutico. Então o Brusque tem 7 jogos. É, sem dúvida nenhuma, uma campanha surpreendente, né? O time do Brusque acabou de subir aí a Série B,
disputando a competição esse ano e vem realmente fazendo... E aquilo, né, Júlio? Quando você tem um grupo, e a gente percebe isso lá nesse time do Brusque, jogadores desconhecidos pra caramba, né? Só que faz muito tempo que jogam junto. E isso, às vezes, faz a diferença. Aliás, faz muita diferença. Né? Então é isso que o Guarani tem que estar atento. O jogo é duro, é difícil, é em casa, mas o Guarani tem que estar muito atento. Bolas paradas, que teve problemas no último jogo, ao conjunto, esse time do Brusque é um time que, como eu disse, joga junto há muito tempo, então os caras têm conjunto, têm organização, então o Guarani tem que estar muito atento. E olha, a campanha do Brusque é invejável. São 4 vitórias. Não sei se vai sustentável, Gleger. Mas em termos de elenco, né? Exatamente. Mas assim... É um time limitado até. Pro momento, é um time que o Guarani tem que estar muito atento. Para esse momento agora. Concordo com você. Né? Um campeonato longo, tal, às vezes acontece muito isso. Equipes que dão aquela arrancada e não perde a força no próprio elenco, né? Mas o Guarani tem que estar atento porque é o jogo do momento. É o jogo aí do próximo domingo. E eu não tenho dúvida, Júlio, que vai ser um jogo duro e difícil. Eu vou passar pro Marquinhos para ele tentar escalar esse Guarani, já que tem problemas, né, Glega? Depois eu vou querer saber de você por que o Guarani não tem a postura ofensiva que teve, por exemplo, contra o Cruzeiro dentro de casa. Porque o Daniel Paulista falou sobre isso, né? Inoperância ofensiva jogando dentro de casa. Eu quero entender aí, você que trabalha também nesse aspecto tático, porque o Guarani fora de casa consegue se impor mais do que jogando dentro de casa. Ô Júlio, isso daí é assim, ó. Quando você joga com o Cruzeiro no Mineirão, né, qual que é a característica desse time do Cruzeiro? Vir pra cima. Vir jogar, buscar o resultado. Né? E quando você enfrenta o Brusque, jogando em casa, qual que é a característica do time adversário? Fechado, linhas baixas, explorando o contra-ataque. Então, o Daniel Paulista precisa achar uma alternativa para quê? Para quando você enfrentar um time fechado, para quando você enfrentar um time que baixa suas linhas, para quando você enfrentar um time que às vezes espelha o jogo ou vem com um esquema para marcar o seu esquema. Então é isso que o Daniel Paulista tem que ter. Ele tem que ter algumas alternativas. Ele precisa ter aí, né? E eu tenho dito muito isso e tenho gostado das mexidas do Daniel Paulista durante o jogo, né? A entrada de algum jogador, a mudança no esquema tático. Isso é para tentar surpreender o adversário. Né? No jogo do Coritiba eu gostei das mexidas. Gostei das mexidas, sim. O Guarani perdeu 2-0, mas teve chance. Teve aquele chute do Alanzinho, teve aquela defesa... Aliás, 2 defesas do Wilson, fora essa do Alanzinho, né? Então foram 3 oportunidades. Então, é claro que você está enfrentando lá uma outra equipe também, uma equipe que está lá bem posicionada, só que jogando dentro de casa, o Guarani precisa arrumar uma alternativa de jogo diferente. Porque não é a mesma forma que você joga fora de casa. Jogar dentro de casa e para que os resultados venham, aí vai no esquema tático, aí vai na alternativa de jogo, né? Na estratégia. É por isso que às vezes o Guarani tropeça dentro de casa, porque está querendo às vezes usar a mesma estratégia usada fora. E aí não dá, Júlio. Tem que ter algo diferente. Tem que ter uma proposta diferente. Tem que ser um pouco mais agressivo. Tem que agredir um pouco mais, tem que botar um pouco mais de pressão. É assim que você às vezes reverte a situação jogando dentro de casa. Porque o time que joga em seus domínios joga de um jeito. E quando joga fora, joga de outro e sempre um pouco mais defensivo. Vamos lá, Marquinhos. Tem a questão, só uma pergunta, viu, Gleger? Tem a questão emocional aí nesse ponto aí Aí, por exemplo, o Guarani, você sabe que no Paulista também poucos jogos importantes, né? Vencidos, melhor dizendo, no brinco. Tem esse peso? O atleta carrega esse peso, Gleger? Às vezes sim, né, Marquinhos? Porque tem muito jogador que quando tá numa situação ruim, quando tem essa situação de não conseguir vencer em casa, isso aí às vezes leva para dentro dele e acaba complicando, né? O bom profissional, o cara focado, o cara que realmente confia, acredita em você e nos seus companheiros, ele não pensa isso não, tá? Ele não pensa isso. Ele pensa que tá ali, estamos enfrentando os caras também. Estamos enfrentando 11 que também tá pensando no mesmo objetivo. Agora tem muitos que, né, que às vezes se encolhem, né, que sente, tem o lado emocional, né?
É por isso que eu sinto muita saudade do jogador raiz, né? Que não tinha nada disso. Mas hoje não tenha dúvida, viu, Marquinhos? Tem muito jogador que às vezes, em momentos difíceis, a perninha começa a tremer, aí não sai absolutamente nada. E aí, Marquinhos, como é que vai montar esse Guarani, o técnico Daniel Paulista, para domingo? Vou arriscar, tá, Júlio? Não é ainda a informação do Passarinho Verde, né? Porque tem treino hoje e amanhã. Talvez à tarde eu tenha a certeza. Mas, assim, eu bati um papo com o Passarinho Verde, tá? Não é oficial ainda, mas o Guarani pode ter Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Bruno Silva, Ronaldo Alves e Bidu. Meio campo com Índio, Rodrigo Andrade e Regis, Bruno Sávio, Davó e Júlio César. Então, só repetindo o sistema defensivo, na sua opinião. Bruno Silva e Ronaldo Alves. É isso. E aí, Gleger, tem a opção do Titi, né? A gente falava ontem, inclusive eu trouxe aqui uma informação, que existe uma cautela gigantesca do Guarani em não queimar etapas com o Titi, que é chamado de zagueiro do futuro, e tem essa possibilidade do Bruno Silva, né? Um jogador mais experiente, que tem atuado como volante, mas voltar à sua posição de zagueiro. Até aí tudo bem, Júlio. Não quer colocar o menino Titi? Ué, é a opção do treinador. Assim, Gleger, ainda não é a informação oficial do Passarinho Verde. Vamos trabalhar com essas duas. É uma possibilidade daquilo que ele me passou. Não deve fugir disso. E tem duas possibilidades, viu, Júlio? Tem a possibilidade dele manter o Bruno Silva lá e colocar o Titi. Essa é uma outra alternativa, né? Agora, o que não dá pra admitir, né? É o Gleger, o Tigrão, o CH, o Batista e toda a torcida bugrina tá falando a mesma coisa, cara. Não dá pra ir com o Índio novamente, né? Não dá pra você... Pô, você tem outras alternativas, cara. Qual alternativa? Pega o menino da base. Como é que chama lá o menino? O Pedro Acorce, que é um volante que, na minha opinião, já tá merecendo uma chance há muito tempo. Mas não quer pôr o Pedro Acorce? Não tá melhorando? Não, pra mim não. Melhorando o quê, Júlio? Nós estamos vendo aí, todo jogo ele tem entrado. Eu vi esse papo aí recentemente, que ele tava melhorando. Não, todo jogo ele tem entrado aí, ó. Ele entrou lá em Belém, lá, quase que o Guarani toma o gol da virada, da virada, né? Depois entrou aí no último jogo, a mesma coisa. O Guarani, se não fosse o Gabriel Mesquita lá, tinha tomado o quarto gol. Então já tá nítido. Não dá mais. É um jogador experiente, é um jogador... Tudo bem, beleza, eu respeito o profissional. Mas eu acho que o Guarani tem outras alternativas. Tá aí o menino aí, pô. Coloca o menino pra jogar. Coloca o Titi pra jogar, deixa o Bruno Silva lá. Ah, não quer? Coloca o Bruno Silva lá. Coloca o Pedro Acorce, então. Pô, se você tem outra alternativa, por que não colocar? Sendo que essa que você já tá testando há vários jogos. Aliás, quanto tempo faz que o Índio tá aí, né? Até hoje não conquistou. Quantas vezes o seu Índio teve oportunidade e teve chance de agarrar a camisa de titular e não largar mais? E nunca o fez. Correto? Nunca o fez. O Guarani tem que ir no mercado contratar. Então, pra que vai colocar de novo? Se já sabe qual o desfecho. Então coloca o menino, dá uma oportunidade pro menino, pô. Eu vou dizer de novo. Já tá ficando até cansativo, mas eu vou repetir isso. O Guarani, na temporada passada, estava num momento delicadíssimo na competição. Contratou o Felipe Conceição. Ele veio aqui, sabe aonde? Não, o Guarani não fez uma contratação. Você lembra o nome do menino lá que contratou, Júlio? Ian Carlos. Não. Com o Felipe Conceição. Ele contratou um jogador que veio lá do América Mineiro, só. E ele achou a solução dos problemas dele na categoria de base. Foi o volante, o Carequinha, né? Exatamente, esse aí mesmo. Ele veio do Rickson. Irmão mais velho do Júlio Nascimento. Então, assim. Então, o que eu quero dizer com isso é que você tem a solução. Para de ficar gastando dinheiro. Usa os meninos. Os meninos que já mostraram que tem condição. Poxa vida, o Titi entrou em 2 jogos aí, foi bem pra caramba. Mostrou personalidade. Ah, Gleger, mas o Titi, ele ainda é muito novo. Ele ainda precisa de experiência. Mas, meu Deus do céu, ele vai adquirir experiência como? Jogando, ué. O Pedro Acorce, que é outro menino de muito talento, pô, fez uma baita Taça São Paulo. Não teve ainda, teve aí lampejos de oportunidade. O menino da base tem que dar sequência. Dá uma sequência pro Titi, dá uma sequência aí pro Pedro Acorce pra você ver. E tem outros aí, tá?
Tem outros meninos aí na base aí. Tem outros. Como é que chama aquele outro zagueiro, Júlio? Pô, você tá esquecendo muitos nomes, cara. Não, tem o zagueiro. Bruno Bianconi. Bianconi. Tem o Bianconi também, que merece uma oportunidade. Os comentaristas esquecem todos os nomes. O quê? Os comentaristas aqui esquecem todos é muito os nomes. nome, né? Mas tem mais aí. Tem mais meninos da base aí, tá? Tem muito mais. Então precisa investir, porque é o futuro do clube. É o futuro do Guarani. Você foi mencionado aqui, hein? Então vamos lá. O Robson Oliveira tá dizendo que você e o Carlos Henrique pegam muito no pé do Índio e não falam sobre o ataque. Que o que não dá pra admitir, Gleger, é manter o trio de ataque. Tá dizendo aqui o Robson. Mas aí você não mantém o trio de ataque, que foi lá em Belo Horizonte lá e fez 3 gols. Precisa de sequência. Vai ter jogo que as coisas não vão acontecer. Vai ter jogo que o trio de ataque não vai funcionar. Eu não tenho nenhuma procuração para defender o Gleger aqui, mas nesse ponto o Gleger tem razão. Na questão do ataque. Porque os 2 gols de Bruno Sávio, depois o Regis e o gol do Regis, assistência do Davó num belo toque de calcanhar. Exatamente. Davó tá devendo. E o Júlio César, mas o Júlio César mas ele no participou, final, né, Gleger? Você não vai falar que ele marca lateral bem, não. Não. Não sei se você se lembra, o Júlio César quase no cai da final, cadeira quase que quando ele se vira fala. o jogo lá do Cruzeiro, um chute de fora que ele traz pra dentro. Lembra, Marquinhos? Lembro. Que foi, a bola ia lá na gaveta. E o Júlio César é o jogador mais questionado, mas eu entendo a Ele é o escalação jogador, do pra mim, Júlio, lampião, acende justamente e apaga, por isso, acende né? e apaga. Pela parte tática, porque taticamente ele é um bom jogador. Todo treinador gosta de jogador como o Júlio César. Que marca lateral. Não é questão de marcar lateral, Júlio. Pô, então calma aí. Vai vira lateral, então, vira ala. De posicionamento, né? De evolução. Pode dar até pra você. Por que não põe o Renanzinho lá, então? Que é da base também. Então aí eu concordo com você. O Lucão, galera, tem que ter centroavante, cara. Nesse nível de Série B tem que ter jogador de referência. Mas, Júlio, olha... Pode me cobrar. Todos os times que subirem vão jogar com centroavante na Série B. A gente tem discutido muito, né, sobre a presença do Lucão do Break aí no ataque. Eu concordo. Eu gosto de jogador com característica do Lucão do Break, né? Até que tomara que ele faça #faltam 7 e a gente tá na expectativa de que ele faça mais gols, né? Mas tem que entrar, né, Gleger? Então, eu sei, Marquinhos, mas aí a questão é a seguinte. Toda vez que o Lucão entra ali, a gente percebe ele um pouco sem mobilidade, um pouco acima do peso ainda. Não sei, isso não é informação, tá? É minha opinião. Mas talvez ele ainda não está 100%. Estou sendo acelerado aqui. Não, só rapidinho. O Batista tocou no assunto e aí a gente tem que entender que o Batista está correto. Não dá para o Lucão do Break, na minha opinião e na do Batista também, fazer os gols que o Guarani necessita entrando faltando 15, 10 minutos para o jogo acabar, gente. É verdade, Marquinhos, eu tô com você nessa. Tem papo pra horas e horas hoje à tarde, tá? Espero vocês de novo no Bandeirantes Esportivo. E hoje Bruno Silva, o capitão do Guarani, será o nosso convidado, Júlio. Olá, eu apareci na tela da Band, cara. É verdade. Que isso? Olha que sonho aparecer na televisão. Olha lá, Tava mais careca, hein, Glega? Agora tá bacana. Tá renascendo. O telhado tá vindo aí. Valeu, João Marquinhos. Se liga na Band aí, daqui a pouco tô descendo lá. Os donos da bola. Até daqui a pouco, viu, Marquinhos? Falou, Júlio. E daqui a pouco na tela da Band também. Agora são 12 horas e 21 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, hoje tem Brasil e Chile na Copa América. O Brasil do técnico Tite vai a campo com Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge, Casimiro, Everton Ribeiro, Gabriel Jesus, Richarlison e Neymar. Já o Chile de Martim Lassarte vai a campo com Bravo no gol, Isla, Medels, Serre Rauta e Mena, Pulgar, Vidal, Charles Arangues, Alexis Chances, Vargas e Alarcon. Esse é o provável time. Patrício Lostal da Argentina é quem vai apitar o jogo com transmissão da Bandeirantes. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br.
brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Tem rede balançando. É bola na rede. Carlos Batista. Regis tocando para Davó, voltou para Regis, entrou na área, pintou um golaço, pé direito, bateu, é gol! 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 Do Bugre! Avante, avante, meu Bugre, com fibra. Na marca de 23 minutos passados o segundo tempo, a bola acionada, Regis com Davó, devolveu de calcanhar, um toque de letra na categoria, Regis entrou, dominou, penetrou na defesa, veio balançando o corpo como um bailarino e bateu de pé direito, mandou a bola no fundo do gol, e ela fez chuar o golaço no Mineirão, Regis na habilidade, na percepção, no toque, na genialidade para enfiar a bola na rede, mandou lá dentro, que gol lindo fez o Regis, Regis meteu na rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida vibra, da pele até o osso, dali Bugre, dali Guarani, marca um lindo gol, Regis enfiando a bola na rede, hoje sempre Guarani, Regis, 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 camisa 78, a camisa do Regis é o ano que o Guarani foi campeão brasileiro, Regis, ele, o autor do gol, empata no Mineirão, Guarani 3, Cruzeiro 3, e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. A origem da jogada, Batista, foi linda desde o início da sua construção, na tabela envolvente ali com os jogadores Davó e o Regis, o Davó meio que de costa, num toque de calcanhar, acabou deixando o Regis com toda a possibilidade para fazer o gol, e aí o Regis com a sua inteligência, hein? O Fábio veio para dar a cobertura no ângulo e ele meteu por cima do goleiro do Cruzeiro, um golaço, empata o jogo. Olha o Guarani, Batista. Futebol na Rádio Bandeirantes, tá demais, vem torcer com a gente. A Teleanorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Revestimento glacial Off-White acetinado 32 por 59 em cepa por 49,90. E tem mais. Kit gabinete Saveiro, 2 portas, cube espelho, branco, Selite, apenas 399,90. Ofertas válidas até o dia 8 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Teleanorte, viva a sua casa.
Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, meus amigos, vamos encerrando aqui o Nossa Área desta sexta-feira. Desejo a você um ótimo final de semana pela frente, agradecendo aqui os trabalhos técnicos de Leandro e Renato. Vem aí Elias Júnior, a edição nacional do Nossa Área. Eu volto às 5 horas no comando do Bandeirante Esportiva. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Olá, aqui quem fala é o Carlos Batista. Convido você para assistir os Donos da Bola na tela da Band TV. De segunda a sexta, 12 horas e 30 minutos. Os Donos da Bola, a origem do esporte na Band. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Integrando o país através da notícia. Transmissão digital via satélite, via internet. Rádio Bandeirantes. Saiba dos bastidores da política de Campinas e do Brasil. Acesse o blog da Rose. Blog da Rose. No site band.com.br/Campinas. Mantenha-se atualizado. Acesse e confira. band.com.br/Campinas. Integrando o país através da notícia. Transmissão digital via satélite, via internet. Rádio Bandeirantes. A rádio que tem a qualidade que você quer. Bandeirantes AM. Qualidade é aqui. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. De segunda a sábado às 7h20 da noite, informação com credibilidade. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. A notícia que faz a diferença na sua vida, do jeito que você precisa saber. Jornal da Band. De segunda a sábado, Brasil